Esta profecia de Apocalipse 11, que nos fala das duas oliveiras, e nos diz que são os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Em Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14, Deus lhe mostrou a esse profeta Zacarias um candeeiro ou candelabro com 7 lâmpadas e um depósito ou vaso na parte alta do candeeiro ou do candelabro. E esse depósito continha um azeite de oliva que era suprido às lâmpadas que tinham o candelabro. E a cada lado do candelabro, como mostrou o profeta Zacarias, uma árvore de oliveira. E 2 ramos de oliveira, uma de cada árvore, chegava ao depósito e derramava azeite como ouro no depósito do candelabro. O azeite, como ouro, representa ao Espírito Santo. As 2 árvores de oliveira e as 2 ramas. Vejam, aí temos aos ministérios que estão assinalados para esse tempo final. Os ministérios das 2 testemunhas, que são os ministérios de Moisés e Elias, que estarão se repetindo nesse tempo final. E por isso que encontramos em Apocalipse capítulo 11 que os mesmos sinais ou os mesmos juízos que trouxe o Espírito Santo através de Moisés e através do profeta Elias, novamente são trazidos esses juízos pelo Espírito Santo por Deus sob o ministério e tempo do ministério das 2 testemunhas que estão prometidas para este tempo final. Essas são as 2 ramas de oliveira, são as 2 oliveiras e são também os 2 candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Para o tempo de Daniel, encontramos que esse anjo Gabriel teve muita atividade no mundo político e também no mundo religioso. E o anjo ou arcanjo Miguel lhe ajudou em diferentes ocasiões, quando o anjo Gabriel o necessitava e pedia a intervenção de Miguel com o seu exército. Para ter uma ideia de como é no mundo invisível, temos que ver como é neste mundo terrenal e visível. E assim nós temos um quadro mais claro e podemos entender que, como aqui em nossa dimensão terrenal, há governantes, há pessoas em diferentes posições políticas e religiosas, também assim é no mundo espiritual, ou mundo invisível, ou mundo dos espíritos. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse guerreará contra o anticristo, contra a besta
e ele, ou os exércitos da besta. Pois Cristo também tem seu exército, em Apocalipse 19, que são os redimidos pelo sangue de Cristo, os quais encontramos que partiram muitos deles através das eras e fica um grupo pequeno na terra. Mas todos os que partiram vão ser ressuscitados em corpos eternos. Regressarão à terra com corpos imortais, jovens e com todo o poder de Deus, com um corpo novo, glorificado e eterno, e jovem, e a morte não terá lugar nos escolhidos. E com exércitos imortais, Cristo vai ter a vitória contra a besta e o exército da besta, ou exércitos da besta, do anticristo. Ou seja, do diabo, que estaria encarnado no anticristo. E depois então virá a paz. A paz no reino de Deus, no reino do Messias, tal qual atrará o Messias príncipe. É importante saber essas coisas para poder compreender por que o planeta Terra e toda a humanidade estão na condição em que se encontram. É que chegamos ao tempo final, ou último dia, onde vai se completar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e Cristo então sairá do trono de intercessão, se levantará do trono de intercessão do trono do Pai para fazer sua obra de reclamação, tomando títulos de propriedade, abrindo no céu e trazendo à terra e entregando a quem corresponda, e lhe ordenará que profetize sobre muitos povos, nações e línguas, pois as coisas que vão acontecer estarão sendo faladas, profetizadas, como quando Deus chamou Moisés lá na sarça que ardia e não se consumia, e o enviou ao Egito para tirar o povo hebreu da escravidão, e disse as coisas que tinha que Moisés falar lá no Egito, entre as quais encontramos as 10 pragas. Não as falou todas de vez, mas que em cada ocasião que Deus lhe dizia, diz ao faraó, diga o que vai acontecer. Vai vir tal praga. E vinha. Para o tempo da grande tribulação, virão as pragas novamente, se repetirão. O único que poderá tirar qualquer praga será Moisés e Elias. Assim que haverá um trabalho para ser realizado. No espiritual, encontramos que para o tempo final, no último dia, depois das 7 eras da igreja, não haverá chuva espiritual, senão pela palavra do ministério de Elias. A chuva tardia e temporã
do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça no último dia virá pelo ministério de Elias, para que possa vir bênção espiritual sobre os crentes em Cristo e estender-se essa bênção a toda a humanidade. Esses dois ministérios estão prometidos para o último dia e, consequentemente, terão um papel muito importante no meio da raça humana. A profecia do último dia, ou a mensagem profética do último dia, corresponde aos ministérios de Moisés e Elias.